Sim, Toda a sim. vida. Toda a vida. Deixa eu contar para vocês, eu quis ser pós. Eu tinha um professor que era muito fera, no outro tema, não era escatologia. Ele tá aí no Paraná dando aula, o cara é monstro no grego e tal, a área dele não é escatologia. E aí alguns colegas meus, a gente era muito fã dele. E aí alguns colegas, porque ele era pós, queria ser pós. Mas ele provocava muita gente com esse negócio do texto, contexto. E aí a gente acabou entrando nessa questão. Eu falei assim, poxa, esse cara é pós, eu também quero ser pós. Mas eu não consegui, não dá para achar. Não tem base bíblica para dizer que a ira não seja o dia do Senhor, não tem. E ao passo que você vai encontrar um monte de coisa dizendo que quem crê no Cristo não está na ira, que a igreja que está debaixo do sangue não está na ira. E quando você vai parar no capítulo, no livro do arrebatamento, o Paulo disse isso aí que o Souza trouxe ricamente para nós. Ele virá do céu para nos livrar da ira. Não dá para falar que essa ira não é a tribulação. Esse é o grande ponto. Já vou vincular essa questão do dia do Senhor com a ira de novo, se me permitir. E isso, aí eu queria só ler um gatilho e soltar para vocês, que eu acho que eu vou fazer uma boa provocação aqui com Sofonias, capítulo 1, versículo 7. E eu queria só dar essa provocada e soltar para o Dionei trabalhar bastante para nós esse negócio do dia do Senhor. Sofonias 1, 7. Cala-te, inclusive nos meus subtítulos, nas versões que eu tenho aqui, todas trouxeram o mesmo subtítulo. O dia da ira do Senhor. Não sei se os de vocês trazem, porque o subtítulo não necessariamente faz parte do texto. Mas cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados, e santificou os seus convidados, desculpa. No dia do sacrifício do Senhor, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sofrem o pedestal dos ídolos, e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à boca do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso, serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograrei esconder-vos no dia da ira do Senhor. Dionei, manda a bala aí. Me lembra depois de falar, porque como esse dia do Senhor tem vários, né? Ele fala dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, escuridade, negrume, nuvens, que são vários sinônimos para o dia do Senhor, né? E ele fala uma coisa muito curiosa no 16, que é dia de trombeta e de rebate, dia de chofar e de teruá. E nós sabemos que existe uma festa, né? E existe uma festa chamada dia de teruá, dia das trombetas, dia de chofar também. Traz então, isso para nós aqui. Vou trazer isso depois, mas eu vou emendar agora, já que você trouxe o do Antigo, eu vou pegar o Novo Testamento, vou fazer o vínculo do dia do Senhor com a ira. Né? Vamos lá para 1 Tessalonicenses, até porque o termo dia do Senhor no Novo Testamento, ele é muito mais raro, aparece só 5 vezes, se você olhar. Né? É Atos 2, se não me engano, 1 Coríntios 5:5,
Tessalonicenses 5, que a gente vai ler agora, né? 2 Tessalonicenses 2 e 2 Pedro 3,10. Só Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 2 e 2 Pedro 3,10 que tem um contexto escatológico quando fala do dia do Senhor. Né? E eu vou pegar 1 Tessalonicenses 5, deixa eu trazer aqui, vou ter que ler do 5 até o 9, não tem jeito, desculpa, do 1 ao 9. Então ele fala, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, Cronos e Kairos, está falando de Cronos e Kairos, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí ele faz o quê? Ele faz um vínculo de dia do Senhor com o dia do ladrão. Um dia que vem como ladrão. Né? Rejane perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado assim, Rejane. Depois vai estar no canal do YouTube de nós três aqui. Cada um vai botar no canal. Não se preocupa. Então, você já tem esse vínculo. O dia do Senhor também vai ser conhecido como o dia que ele virá como ladrão. Né? E aí ele fala assim, ó, quando andarem dizendo, não é quando houver paz e segurança, quando andarem falando sobre paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, vós não estáis em trevas, para que esse dia, dia do Senhor, dia como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Então sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete e a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele faz um contexto direto entre o dia do Senhor, que é o dia que vem como ladrão, né, que é o dia que a hora ninguém sabe, né, com o contexto da ira. Ele deixa muito claro, nós que somos do dia, nós que temos o capacete da salvação, nós que temos a couraça da fé, do amor, né, que temos a esperança dessa salvação, não podemos nos preocupar com esse dia do Senhor, porque o dia do Senhor para nós, na verdade, é um dia de salvação, não é um dia. A gente não vai, digamos, passar pela ira do dia do Senhor. Essa ira de Sofonias, esse dia que é um dia de negritude, esse dia que é um dia de tristeza, amargura e tudo mais. Então você vê esse vínculo direto no texto. Né? Fica muito claro. Se você pegar a questão do dia do Senhor lá em 2 Pedro 3, você também vai ter um contexto escatológico e é um dia como ladrão também. Ele vai fazer um vínculo muito parecido com esse que Paulo faz em Tessalonicenses. Eu não vou ler para não tomar muito tempo nessa questão. Então você vai ter vários sinônimos no Antigo Testamento, como o pastor Rodrigo leu de Sofonias. Você vai encontrar também tempo para a angústia de Jacó, também está relacionado lá, que é Jeremias 30. Né? Você vai ter dia da vingança, Isaías 34 vai falar disso, Isaías 61 também vai falar disso. Então, você tem várias descrições desses textos. Agora, uma coisa que eu quero fazer o vínculo, quando você analisa essa questão da ira de Deus se manifestando, fica muito claro uma coisa que a gente conversou na primeira live que a gente fez, lembra? A primeira live, lá atrás, ano passado, na primeira live, a gente até falou sobre os 4 cavaleiros, eu dei um pitaco, lembra disso? Então, eu vou trazer de volta, por quê? Porque esse texto de Ezequiel, que vai falar sobre os 4 cavaleiros e vai fazer o paralelo com Apocalipse 6, onde você também vai ter os 4 cavaleiros ali, né? E eu vou usar também um texto de Isaías, deixa eu ver só, acho que é Isaías 10, deixa eu achar o texto aqui. Isaías 10, deixa eu pegar o texto de Isaías 10, porque esse texto vai me dar um contexto. Deixa eu só ver a partir de onde. Deixa eu só achar aqui. 25? 10, 25? Não, vou pegar o 5, versículo 5 em diante. O contexto todo é grande, mas eu vou pegar o 5. Tá? O que Deus fala
Ele está falando da Síria. Ele fala assim: ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é instrumento do meu furor. E eu envio-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome os despojos, e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Para quem que ele está mandando a Síria? Está mandando para as tribos do norte. Está mandando para Israel. Né? As tribos do norte são chamadas de casa de Judá, desculpa, casa de Efraim ou casa de Israel. E as tribos do sul são chamadas de casa de Judá. Né? Então são essas distinções. Assim como ele manda a Síria, e a Síria vai ser instrumento da ira do Senhor contra as tribos do norte, Nabucodonosor, né, e Abacuque vai falar disso também, vai ser o instrumento da ira contra as tribos do sul. Né? E se a gente lembrar, eu não vou entrar nos méritos, mas quem quiser depois volta nessas lives, que tem mais detalhes sobre essa questão. Quando ele vai fazer isso com as tribos do sul, por exemplo, com Nabucodonosor, ele está fazendo porque eles não guardaram, né, os anos sabáticos. E aí os pecados que contaminam a terra, aqueles 3 que nós já falamos várias vezes, né, idolatria, imoralidade sexual, né, e derramamento de sangue inocente, esses 3 pecados que contaminam a terra requerem um juízo. E esse juízo, como eles não guardaram os anos Shemitás nos últimos 490 anos, né, agora eles vão ter que enfrentar Nabucodonosor. E Nabucodonosor vem para sitiá-los. Jeremias 34 vai falar sobre essa questão. E Deus dá uma oportunidade para eles cumprirem o Shemitah, né, para quem sabe não irem, né, porque dá a entender ao texto que se eles tivessem cumprido o Shemitah, eles não iriam para o exílio. Porque não. É aquela velha história, né? Deus é justo. Então ele não vai cobrar uma conta que não é sua. Porque, por exemplo, os últimos 490 anos são outras gerações. Então essa última geração, ela precisa de uma oportunidade para mostrar que ela é diferente das anteriores. Né? E Deus dá essa oportunidade. Jeremias 34 mostra isso. E se você ler Jeremias 34, você vê que eles falham miseravelmente. Eles não cumprem. Eles cumprem o Shemitah e voltam atrás. E aí, e pior, eles prometeram que iam mudar e não mudaram, né? Exatamente. Eles prometeram que iam mudar e fizeram totalmente o inverso disso depois. Se arrependeram e voltaram atrás. E aí Deus mesmo diz assim, olha, tá bom, agora, só porque vocês voltaram atrás, agora eu mesmo que vou fazer o seguinte, eu vou pegar vocês, né, e eu vou apregoar agora vocês para a liberdade. Ele fala assim, ó, versículo 17, Jeremias 34, 17. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedeceste para apregoardes liberdade para cada um dos seus irmãos, que é um dos fins do Shemitah, né? Agora diz assim, pois então eu vou apregoar a vocês a liberdade, diz o Senhor. Liberdade para espada, peste e fome. E vou fazer de vocês um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Né? E aí você vê que ele está liberando para o quê? Você já vê aqui pelo menos 3 dos 4 cavaleiros lá atrás. Né? Espada, peste e fome. Está relacionado aos 4 cavaleiros lá atrás. E ele vai trazer o 4º cavaleiro, né? Porque a espada é o cavalo vermelho, né? A fome é o cavalo preto, a peste é o cavalo verde e amarelado. E cadê o cavalo branco? O cavalo branco, ele vai falar o seguinte, olha, onde é que ele bota aqui? Cadê? Ele fala assim, ó, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, versículo 20. Nas mãos dos que procuravam a sua morte. Os cadáveres deles serviam de pasto às aves dos céus e animais da terra. A Zedequias, rei de Judá e seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos do que procura a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de vós, mas eu darei ordem e os farei voltar. Quem que é? É a besta fera. É a besta, no caso, lembra das bestas da terra, que são impérios? As bestas da terra são impérios. Na Babilônia, é esse primeiro império. É a primeira besta. Ele está trazendo a besta da Babilônia para eles. Diz assim, ó, e eu vou colocar vocês, eu vou fazer eles retornarem, e agora ele vai retornar para essa cidade, e não vai só sitiar como fez antes. Ele vai agora tomar essa cidade e vai queimar isso aqui, e vai destruir isso aqui. Inclusive o templo, né? A gente sabe disso. Então você vê que tem uma manifestação
de Deus na sua ira contra, no caso aqui, Jerusalém, contra as tribos do sul, né? E ele vem com os quatro cavaleiros. E depois a gente vai ver isso, que aconteceu os cavaleiros, porque Zacarias vai falar desses cavaleiros de novo, né? Você tem no capítulo 1 e capítulo 6, se não me engano, ele vai falar disso de novo. Mas agora eu vou trazer Ezequiel 14. Ezequiel 14, que mostra a forma como Deus age em relação à demonstração da sua ira. Lembra? A Síria é um instrumento da ira do Senhor, assim como foi a Babilônia, instrumento da ira do Senhor. E essa ira vai se manifestar pelos 4 cavaleiros. E Ezequiel 14, a partir do versículo 12, ele vai falar isso da mesma forma. Ele fala assim, ó, filho do homem, né, versículo 13 agora. Filho do homem, quando uma terra pecar, ele não está falando de Israel, não está falando de Jerusalém, está falando quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, então eu vou estender contra ela a mão e vou tornar, no caso, insustentável, instável o sustento do pão, e vou enviar contra ela fome, e vou eliminar dela homens e animais. Ou seja, quando uma terra pecar contra mim, Deus está dizendo o seguinte, olha, existe uma regra, que não é só para Israel, e não é só para Jerusalém, não é só para as tribos do norte. Quando uma terra peca contra mim e comete, né, graves... O que são graves transgressões? São os pecados que contaminam a terra, que a gente já falou, imoralidade sexual, idolatria, derramamento de sangue inocente. Né? Então eu vou enviar contra ela o quê? Fome, no versículo 13, né? Versículo 15, bestas feras, tá? Versículo 17, espada, né? E versículo 19, peste. Então, ó, bestas feras, espada, fome e peste. Você vai lá para Apocalipse 6, versículo 8, né? Apocalipse 6, versículo 8, o que você tem lá? Você tem lá novamente, ó. Eu vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar espada, fome, mortandade, a peste e feras da terra, bestas feras, que volta aos 4 cavaleiros. Né? Quem que é o cavalo branco? O cavalo branco é a besta fera. Por quê? O cavalo vermelho nós sabemos, é a espada. O cavalo preto nós sabemos, é a fome. E o cavalo verde amarelado, que é o Cloros ali, é a peste. Então, o cavalo branco necessariamente é a besta fera. É a besta fera. Por quê? A gente até já falou disso. Oséias, por exemplo, que é o contexto da Síria, né? Porque Oséias vai falar de Israel, das tribos do norte. No Oséias capítulo 2, você lendo, né, todo o capítulo 2 vai falar sobre a questão de Israel, das tribos do norte, o que aconteceu com eles. E lembra, o que aconteceu com eles foi por causa da Síria, que foi instrumento da ira do Senhor. Né? Quando você vai no versículo 18, né? 2:18, ele fala assim, ó, naquele dia farei a favor dela aliança. Aliança com quem? Com as bestas feras do campo. Então, aliança com as bestas feras. Aí depois aliança com as aves dos céus e com os répteis da terra. E aí ele fala a arma que vai tirar de cada um. Ele diz assim, ó, e vou tirar delas. E é na mesma ordem. Vou tirar da besta fera o arco. Vou tirar das aves do céu a espada. E vou tirar dos répteis da terra a guerra. E aí eu faria o meu povo repousar em segurança. Então qual é a arma que Oséias vincula às bestas feras? O arco. Qual é a arma, digamos assim, que é dada para o cavaleiro do cavalo branco? Ele recebe um arco. E eu já falei aqui, só para repetir, arco fala justamente o quê? De mentira, de engano. Né? A raiz do termo para arco no hebraico, né, vem de, primeiro, ser duro, ser feroz, ser cruel, o que é a característica das bestas feras, né, porque eles perseguem, eles vêm atrás, é só ver o que Nabucodonosor fez, é só ver o que a Síria fez, né, e é só ver o que o povo do anticristo vai fazer. Né? Então as bestas feras vêm de forma cruel e perseguidora. Né? E também ele vem de uma raiz que fala de engano, de enganar, de botar armadilha no hebraico, que está vinculado ao que a gente vê em 2 Tessalonicenses, né? O aparecimento do iníquo é com toda a sorte de enganos, mentiras, sortilégios. Então você vê que o arco fala justamente dessa questão dessas bestas feras vindo com o seu líder,
usando crueldade e o engano, e ascendendo ao poder nesse sentido. Então isso fica muito claro. Agora a parte que é interessante, que é fundamental a gente entender, é o seguinte: quando você vai para Ezequiel 14, porque ali delimita, né, a questão de como Deus vai fazer o seu julgamento e a sua ação dos selos. Muito bem. Né, que é um instrumento da ira dele. Só que Deus deixa muito claro o seguinte: olha, ele vai dizer, por exemplo, várias vezes, ele repete 4 vezes, mas eu vou pegar só uma delas, tá? Ele fala, versículo 16, Ezequiel 14, 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam seus filhos nem suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. De quem que ele está falando? Está falando justamente de Daniel, Noé e Jó. Esses 3 homens. Ele vai repetir isso várias vezes. Né? No 20 ele vai fazer de novo, tão certo como eu vivo, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam seu filho nem sua filha, mas pela sua justiça salvariam apenas a própria vida. E aí você tem uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, eles têm justiça para não passar por nenhum dos cavaleiros, nem pelo branco, nem pelo vermelho, nenhum deles. Em qualquer uma situação, esses, pela justiça deles, que diz o texto, tinham que ser tirados de lá. E é interessante esse termo, porque quando você pega esse termo no hebraico, que é o termo relacionado a essa questão, né, de tirar, né, ele vem de nitzal, se não me engano, né, que é o termo para tirar, né, no hebraico, que fala de salvar, remover, né? Nitzal fala justamente de salvar, remover. E é interessante que esse termo aparece várias vezes no Antigo Testamento, mas tem uns textos muito interessantes. Qual é o contexto desse salvar? Como é que é essa salvação que Deus faz, por exemplo, para pessoas como Daniel, Jó, né, e Noé? Você vai ver, por exemplo, que esse termo tem uma tradução, ó, deixa eu só achar aqui, um termo bem interessante. Quer ver? Jeremias 15, 21. A tradução de Nitzal fica: arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras do violento. Então, como é que é essa tirada? É uma tirada rápida, é uma tirada quase violenta. Né? Por isso que é traduzido como, em Jeremias 15, 21, como arrebatar-te-ei. Né? Quer ver uma outra? Ele também vai falar o seguinte, também sobre, estende a mão lá do alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Várias vezes esse termo é traduzido como no contexto de arrebatado, de ser tirado rapidamente, de forma removida do lugar, né? Do resgate. Então, tem um princípio sendo revelado aí. Tem um princípio muito forte aí. Muito forte. Por quê? Porque quando você vai para Mateus 11, né, versículo 11, Jesus vai falar uma coisa muito interessante. Jesus vai falar assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dizendo uma coisa muito séria aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, dentre os nascidos de mulher, até João, ninguém foi maior que João. Gente, isso bota no bolso Moisés, Davi, vários dos grandes que a gente lê nos textos bíblicos, e que inclui Daniel, Noé e Jó. Porque todos esses vieram antes de João e todos eles estão nascidos de mulher. Só que Jesus está dizendo o seguinte: no reino, o menor é maior do que o João. Consequentemente, é maior do que Noé, Jó e Daniel. E quando é que o reino chegou? O reino chegou com Cristo. E ele está dizendo o seguinte: todos que entram no reino por meio de Cristo, e não é por causa da nossa justiça, é por causa da justiça que nos foi imputada por meio de Cristo, que nos torna, na nossa justiça imputada, é uma justiça maior do que foi a de Noé, Jó e Daniel. Agora pensa comigo. Se Deus, quando vai mandar, e tem uma situação que ele vai mandar para toda a terra vai entrar num processo de
Shemitah, num processo de manifestação da ira do Senhor. Toda a terra. E quando isso acontecer, nós já vimos o padrão de Ezequiel 14. Se tiver naquele lugar, né, alguém com justiça, por exemplo, no sentido de Jó, Daniel, né, e Noé, eles têm que ser arrebatados de lá. Só que tem um problema. Vai arrebatar para onde? Porque dessa vez, porque você pode dizer, ah, não, ele vai tirar de lá e vai botar em outro lugar, com segurança. Legal. Só que dessa vez, a terra toda vai passar por essa situação. Assim como está escrito em Apocalipse 3:10. Vai vir um momento de provação sobre toda a terra. Vai vir um momento do dia da ira do Senhor que vem sobre toda a terra e sobre todos aqueles que habitam sobre a terra. E aí, como é que fica eu e você, que temos imputada a nós uma justiça maior do que a justiça que tinha Noé, Jó e Daniel? Se eles três que tinham uma justiça menor foram arrebatados, seriam arrebatados caso viesse uma situação dessa, então como vai ser conosco quando vier os selos sendo abertos? Não podemos estar aqui. E vão ser arrebatados para onde? Se não tem lugar seguro, porque toda a terra vai ser provada. Tem que ser arrebatado para algum outro lugar que não é aqui. Então você percebe que quando você analisa o padrão divino que se manifesta nas Escrituras, fica claríssimo que, primeiro, a ira, o dia do Senhor, já começa com a ira pelos 4 cavaleiros ali. Não é a partir do 6º, não. Fica evidente que é a partir dali. E fica também evidente, se eu seguir o padrão do próprio texto bíblico, que vai ter que ter um arrebatamento. Vai ter que ter um livramento da ira do dia do Senhor, desse dia que vem como ladrão, como disse Paulo lá em Tessalonicenses 5. Então, o que está lá casa com Apocalipse 6, casa com o texto de Ezequiel 14 e casa com o padrão que o próprio Senhor determinou nas Escrituras. Não tem como essa revelação de princípio que ele está trazendo no Antigo Testamento. Foi perfeito isso aí. Inclusive, Isaías 57:1. Olha aqui. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere que nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. O justo é levado antes que venha o mal. É um princípio revelado. Isaías 57. O justo é arrebatado, o piedoso é arrebatado sem que ninguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. É um princípio poderosíssimo. É um princípio, sim, né? Sim, sem dúvida. Uma lei de primeira menção aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Muito depois forte. Depois eu falo da questão do dia de trombeta, que também vale a pena citar. Nós estamos esperando por isso. Agora, quando você estava lá no... Ricardo, eu vou ler só uns versículos de Isaías 10. É porque o Dionei provocou esse texto lá e ele é muito rico, principalmente a partir do verso 20, você esteve ali navegando pelos 5. Mas olha só isso aqui, aí você fica com a palavra, pastor Ricardo. Isaías 10:20. Acontecerá naquele dia, na maioria das profecias, já sugere um escatológico, mas o texto vai ser riquíssimo aqui. Nós estamos aqui trabalhando com a profecia de dupla referência. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, se tiverem salvado, nunca mais, então não é uma coisa do tempo passado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com a vara e contra ti se levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Aí fecha no 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Uau, né? O texto é totalmente conectado com o Apocalipse e com esse que o Dionei trouxe. Sem dúvida. Pastor Ricardo Souza. Então, e eu conecto ele com Apocalipse 6, né?
aquele texto que já foi ventilado hoje, porque vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar em pé diante desse grande dia? Eu vejo aqui um cumprimento auristo, né, como o Dionê explicou antes, né, esse vindo dia não é aquele momento presente, mas é algo que já está no curso. Isso faz link com o texto de Zacarias, faz link com o texto de Ezequiel, faz link com a abertura dos selos, né, com a quebra dos selos, faz link com uma série de coisas. Eu não vou acrescentar nada na questão da ira, porque ela, assim, nada que seja diferente, porque já foi bastante ventilado, né, essa questão. Mas, como a gente ficou de falar um pouquinho algo a respeito da questão também do dia do Senhor vinculado ao dia da ira, ao tempo da ira, nós temos o dia de Cristo abrindo o dia do Senhor. Então, uma expressão que sempre vai se referir, para resumir, ao juízo apocalíptico, e a gente tem uma série de textos que vão mostrar isso. O Dionê já ventilou alguns, eu vou só resumir alguns aqui rapidamente para o pessoal que quiser consultar esses textos. Isaías 13, do 9 ao 11, Amós capítulo 5, também, do 18 ao 20, eu estava separando eles aqui, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, tem vínculo com isso, 2 Pedro, que foi falado, né, capítulo 3, Apocalipse 6,17, esse texto aqui que é absolutamente claro em relação a isso, e dando um pulo em Apocalipse lá para 16,14, que é um interlúdio dentro do texto apocalíptico para explicar uma determinada série de eventos, inclusive aqui aproximando-se do tempo da destruição da Grande Babilônia, quando uma das vozes de um dos 3 anjos, tem aquele que tem o Evangelho Eterno, o outro vai gritar, caiu a Grande Babilônia, a grande cidade que foi destruída. Obviamente que isso aí tudo é produto da ira do nosso Deus. Então, esse tempo do dia de Cristo e do dia do Senhor tem uma relação direta, tanto com a vinda de Cristo para a igreja, quanto tem uma relação direta com a posterior ira do Cordeiro, a ira do nosso Deus e do Cordeiro, conforme nós lemos, né, aquele dia de tormenta, de densas trevas, conforme foi lido no texto pelo Rodrigo e citado pelo Dionei, o texto de Sofonias. Eu acho um texto assim claríssimo, brilhante, ali do versículo 14 ao 18, para explicar esse tempo, que é justamente o tempo que faz coro com Mateus 24, sermão profético, no versículo 21, tempo como nunca houve e jamais haverá. Quer dizer, Cristo, a tradução do texto no sermão profético, ela até é bastante suave, digamos assim. Tempo de grande tribulação, como nunca houve, nunca... O autor podia ter colocado assim, tempo de grande terror, tempo de grande dor, tempo, sabe, alguma coisa mais enfática, mas ele usa o termo grande tribulação, né? Eu sei que o Dionei quer voltar àquela discussão, e eu acho que vai ser muito pertinente, mas eu queria que vocês, em algum momento, que a gente pudesse dar uma atençãozinha especial a um outro motivo ou propósito do arrebatamento, que faz um link, que vincula a uma das expressões que o nosso querido Dionei usou agora há pouco. A vinda do iníquo na eficácia de Satanás, né? Eu acho interessante a gente pincelar isso, porque isso é motivo de grande discussão. Até, inclusive, por conta da sugestão que o próprio Alexandre fez, né? É uma discussão onde há muita dúvida, sabe, na questão de traduções, porque que manteve a palavra apostasia, não a traduziu, e outras versões sim. Eu, particularmente, eu uso a versão do Rei Tiago. Vale lembrar que nós fizemos uma live específica sobre isso, chamada A Grande Apostasia. Depois está nos nossos canais aí. Eu aqui o link, exatamente. Eu fiz até questão de botar no Instagram, no Stories, marquei vocês dois, para que o pessoal que estava muito pedindo ela, porque foi bem explorada ali o Dionei, assim, glória a Deus, deu show. Então eu botei ela de novo nos nossos stories para que a gente pudesse trabalhar bem a temática o propósito do arrebatamento. Claro, vamos fazer isso aí que o Souza propôs agora.
mas quem está nos ouvindo, de repente não está sabendo o que está acontecendo, E que é um está nos 3 detalhamento. canais, que é detalhe dessa coisa aí da apostasia. É completa a live sobre completa. Isso. Então eu botei também, tá nos grupos, tá nos nossos canais, para facilitar, tá aqui no Instagram, nos stories, marquei os 2 também, e vai ter esse assunto, porque aquela live o tema foi esse, né? A grande apostasia. Então nós trabalhamos a apostasia enquanto afastamento da fé, e o Dionês trouxe essas questões do grego que possa se referir ao arrebatamento, possa se referir a uma retirada também. É só para dar essa ênfase que, mas de repente nós vamos falar, vai falar pouco. Aí a pessoa, mas eu queria que aprofundasse mais. Tem uma live inteirinha sobre isso aí. Que nós vamos fazer aqui agora. A ideia é pincelar só para esclarecer, mostrando que isto também está dentro da questão do propósito do arrebatamento, de um dos, né? Propósito do arrebatamento. Inclusive, Souza, quando você chama de novo a atenção e de forma muito importante para o tema, que é o propósito do arrebatamento, Dionei e Souza, eu queria dar uma esbarrada no que aconteceu em Santa Catarina, no que está acontecendo no mundo todo, de modo geral, mas principalmente aí, e eu queria fazer isso com o texto de Oséias 4, aí a gente engata aí, o próprio pastor Ricardo pode seguir provocando essa questão da apostasia, o Dionei vai comentando, e eu, se for possível, eu faço alguns acréscimos também. Mas é porque eu queria porque tem por quê? E tem tudo a ver. O porquê, essas coisas que estão acontecendo, que aconteceu em Santa Catarina, e o pessoal deu uma olhada nisso aí em Maceió, em São Paulo, parece que já houve, eu estava acompanhando o Instagram, os stories do professor Danúzio ali, vendo que teve situações. Bom, por que vai ter arrebatamento? Nós estamos aprendendo aqui na argumentação que vai ter arrebatamento para livrar da ira. Esse é o primeiro ponto que veio aqui. Não porque queremos, não porque sejamos escapistas, não porque sejamos defensores de um escapismo, mas sim pelo que dizem as Escrituras, que a igreja será livre da ira. Agora, por que vem a ira? Tá, trabalhamos Romanos, trabalhamos o dilúvio, mas o Oséias vai nos ajudar muito a dizer o que está acontecendo, o que é a representação do que aconteceu em Santa Catarina e por que vem a ira e por que vem o arrebatamento. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Bom, a contenda não é só com Israel, a contenda é com os habitantes da terra. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, é mentir, é matar, é furtar, é adulterar. E há arrombamentos, meu Deus, gente, isso aqui é o jornal de amanhã, cara, né? E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Essa tua mãe aqui é a nação de Israel. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O mundo está escolhendo. Olha como é que ele começou dizendo: não tem amor, não tem conhecimento de Deus e não tem verdade. Depois ele segue, além de não ter essas 3 coisas, ele segue dizendo as coisas que estão sendo praticadas. E por essas coisas, o Romanos falou lá no 1, que nós lemos, por essas coisas vem a ira de Deus. O que está acontecendo é que o mundo está cada vez mais, então, sem verdade, sem amor, sem conhecimento de Deus, e a falta de conhecimento de Deus só pode ocasionar destruição, rebelião e todo tipo de coisa que nós estamos vendo acontecer como essa. É um sinal claro de um homem afastado de Deus. Mas o comentário de vocês dois para nós seguirmos para o apostasia. O texto mesmo deixa claro: permanecem o perjurar, o mentir, o matar, furtar, adulterar, fazem violência, um ato sanguinário que segue imediatamente o outro, ou seja, é uma sequência, não há nada que vá frear isso mais. Quer dizer, humanamente falando, e nessa nossa era, quem vai frear isso é justamente a vinda do Senhor lá no final da tribulação, né? Então,
por aí. Não sei se o Dionei quer dar um taco para a gente poder... Eu ia usar um outro texto também, só para consubstanciar essa fala do Rodrigo e o texto que ele leu, que é 2 Crônicas 15, versículo 2. A segunda parte do versículo, que fala assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se vocês o deixarem, ele vos deixará. E é isso que nós fizemos, né? Nós tiramos Deus da escola, nós tiramos Deus de vários lugares, e o pessoal reclama por que Deus não fez nada. Mas nós é que fizemos, lembra? E isso aconteceu, volto a dizer aquilo que eu falei no início. Porque a igreja, que é para ser luz, a luz está cada vez menor. E quando a luz diminui, as trevas aumentam. O sal, que era para salgar, está sem sabor, está cada vez com menos sabor. E com isso, a carne estraga, já não tem mais sabor. E aí apodrece. Onde não tem sabor, vai começar a apodrecer. E a gente vê o mundo entrando cada vez mais nessa putrefação. Vai chegar uma hora em que a gente vai chegar naquela situação que eu citei agora há pouco, que Deus vai fazer o quê? Vai abrir os 4 selos, né, e os cavaleiros para o mundo todo. Porque está chegando um momento em que o mundo todo vai enfrentar um Shemitah, que são 7 anos, 7 anos onde os cavaleiros vão começar o seu processo e a ira do Senhor, e o dia do Senhor e a sua ira vão começar desde o início nesse processo. Então, isso é fundamental se entender. Né? Não está longe, está se aproximando muito rápido. Né? Mas eu insto para que a gente continue sendo nós cada vez mais luz e nós cada vez mais sal dentro daquilo que nos cabe, para que a gente faça a diferença. Né? Que a gente faça a diferença enquanto possível. Só que a gente sabe, vai chegar uma hora que isso não tem mais jeito. Né? Mas que não seja por minha causa. É como Jesus falou. Né? É necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. De certa forma, as coisas vão se cumprir, as profecias vão se cumprir. Porque o mundo, né, e a igreja vai começar a se afastar do Senhor também. Porque a apostasia, a gente sabe, tem uma dupla referência. Porque a gente sabe que os últimos dias, tem um outro texto que diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Então ali é claro, a apostasia relacionada a deixar a fé. Então a gente sabe, isso vai acontecer. A igreja vai esfriar. O amor vai esfriar. Né? Não quer dizer que a apostasia signifique somente essa questão. A gente já citou isso naquela outra live. Né? Porque a apostasia também fala de retirada, fala de partida. Né? Que provavelmente o pastor Ricardo vai entrar nisso melhor. Mas vale lembrar que tem essa dupla conotação. Quer dizer que as duas coisas estão relacionadas, de alguma forma. Né? Então, pode estar relacionada a uma partida num tempo em que a apostasia cresce. Ou seja, vai vir um juízo, mas ai daqueles por quem vem o juízo. Ai daqueles da igreja que não são luz. Ai daqueles da igreja que não são mais sal. Então, esse é o problema. Esse é o grande problema. E é verdade, alguém colocou aqui, estão tirando Deus até da igreja. E é verdade. A Amazônia falou. Né? Justamente. Eu acho, inclusive, que entre os pecados desta nossa geração, igreja, não do mundo, estão justamente essa questão do adultério espiritual e da omissão, né? A omissão. Eu acho que a igreja vai ter que responder por isso. Mas, já que o Dionei me deu a deixa para a gente, pelo menos, tentar, eu só quero entrar nessa questão, depois não vou aprofundar. Isso aqui eu acho um propósito. Vale a pena. Eu acho um propósito bastante claro, né? Tem tudo a ver, justamente. Então, agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Está se referindo ao iníquo, a expressão que Dionei usou. Estou usando como base essa expressão, o iníquo. Embora o espírito do anticristo já esteja permeando a nossa história, digamos assim, terrena, desde a época que João escreve sobre isso, mas o iníquo ainda não foi efetivamente revelado. Ou seja, ainda não houve vamos dizer assim, uma parousia do iníquo. Né? Porque o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, isto estamos nos referindo ao tempo de Paulo. Né? E há somente que agora
resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Parousia, está se referindo à vinda efetivamente do Senhor. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, naqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Aí ele vai dizer, por isso o Senhor vai enviar essa questão da ilusão para aqueles que creem na mentira, para que eles sejam realmente condenados, ou seja, potencializar a condenação deles. Então, lá na frente, o Senhor, ou melhor, lá na frente não, desculpa, antes disso, né, nós temos que entender que isto é o resultado do que acontecerá após isso aqui. Ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que está o texto. Deixa eu aproveitar enquanto você procura o texto, deixa eu falar uma coisa importante também sobre esse mesmo texto, que o texto vai dizer que Deus os entregou, né, justamente a essa questão da mentira, a operação do erro, porque amaram mais a mentira do que a verdade. Sim. Então, mais uma vez você tem um padrão divino aqui, porque nós que somos filhos de Deus não amamos a mentira, nós amamos a verdade. Então, segundo o padrão divino que você vê de Romanos 1, quando Deus os entrega, porque não amaram, né? Romanos 1 fala isso, porque não deram a Deus a devida glória, porque amaram mais a mentira também do que a verdade de Deus, Deus os entregou. Né? Esse é o padrão que Deus coloca, vai chegar um momento que Deus vai vos entregar. Tá bom, vocês não me querem, vocês realmente não querem, então eu vou deixar vocês. Só que nós, igreja, queremos. Nós, igreja, amamos a verdade. E se amamos a verdade, mais uma vez a coisa não casa. Não casa Deus entregar o mundo para a mentira, enquanto nós que amamos a verdade estamos aqui. Fica muito esquisito, fica muito estranho. Não casa, né? Não casa, que nem Ezequiel 14 em relação aos selos. Você vê que, sabe, são padrões divinos que, sabe, não tem como você dizer, no mínimo alguma coisa está errada, quando você pensa, não, a gente vai estar aqui juntos. É esquisito demais, é muito estranho. Mas continua. Exatamente. Então, voltando então ao que startou tudo isso, está justamente no início do 2 Tessalonicenses 2. Ninguém vos engane de forma alguma, pois aquele dia, está se referindo justamente a esse dia da aparição do iníquo, do surgimento do homem da perdição, etc. Esse dia não virá sem que primeiro venha uma separação, e que o homem do pecado seja revelado, este que é o filho da perdição. Bom, acontece o seguinte, a questão do grande debate e da grande discussão é até onde nós entendemos, ou até onde os intérpretes entendem, esta questão de apostasia de algumas versões, que na verdade a palavra é grega, entendendo que apo é tirar para longe, sabe? Esse é o detalhe. Aí a gente vê o pessoal que trabalhou na versão do Rei Tiago, eles vão deixar claro que essa separação, veja bem, uma possibilidade, pode se referir a uma deserção da fé generalizada, né? Ou seja, a adoração ao verdadeiro Deus, que também sabemos que vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que haverá apostasia antes? Não, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o Dionei comentou antes, o processo de esfriamento, o processo de amor, esse processo de violência que nós vimos aí em Oséias, demonstra claramente que mesmo a igreja vai ficar entorpecida ao ponto de esfriar e se afastar da fé. E, por outro lado, tem uma outra questão. A grande influência de uma falsa religiosidade que surgirá no final dos tempos, que faz link com a Babilônia religiosa de Apocalipse 17. É um ponto que eu acho importante a gente relevar. Ou seja, o falso profeta, ele não está aí de graça. Ele não vai surgir de graça. A besta que emerge do mar não vai surgir de graça. Ele vai cumprir um propósito. Ora, até que o anticristo venha a ser adorado como a imagem lá na profanação do templo, é necessário que a falsa religiosidade cumpra um propósito. Mas quando ela não for mais necessária,
as próprias nações da besta, aquela besta fera que faz link com o cavalo branco, aquela besta que vem como dominadora, corruptora das nações, essa besta destrói essa religiosidade. Por quê? Porque não é mais necessária. Agora o anticristo passa a receber adoração e, obviamente, quem está recebendo através dele é o próprio Satanás. Então, esse é um dos pontos. Porém, haverá sim um esfriamento, porque muitas pessoas se renderão a essa falsa religiosidade ao ponto de aceitarem em si a marca, a famosa marca. Não importa que marca é essa, o fato é que ela é visível e ela vai linkar essas pessoas a uma crença absoluta no sistema do anticristo e no próprio anticristo, porque ela é marca não só de um sistema, mas também de um homem. Esse é o ponto necessário. O que ela é, a tecnologia que vai usar, gente, o tempo vai surgindo aí. Já há um desenho para isso. Aí, a outra versão, que também é defendida nessa questão aí, é o que justamente o léxico grego do Liddell e do Scott, eles atribuem, associam, tanto a parousia quanto a apostasia, mostrando exatamente essa questão de separação que foi traduzida nesse texto, que eu uso muito esse texto, como um afastamento. Onde que eu aprendi a reconhecer essas duas possibilidades? Eu não vejo de forma nenhuma, eu já disse isso outras vezes para vocês, que uma fira a outra. Pode ser, inclusive, que proposital ambas se refiram usem a mesma palavra para se referirem a dois eventos diferentes associados. Porque tanto a retirada da igreja quanto o esfriamento e o afastamento da fé na terra podem estar associados a essa mesma palavra, afastamento. Com quem que eu enxerguei isso, Rodrigo? É um cara que você e o Dionei conhecem bem. Dr. Dwight Pentecoste. Oh. Com ele que eu respaldo a minha visão e passei a enxergar dessa forma. Eu uso, particularmente, posso estar errado, mas eu uso a palavra para associar as duas coisas. Porque ambas estão intrinsecamente ligadas. Jerônimo faz isso já lá no século IV, né? 3 ou 4, se não me engano. Sim, justamente. Ele já traduz então, dessa forma. Gente. Então, eu uso isso para mim como uma dupla, vamos dizer assim, um duplo sentido, ou um duplo significado para o termo apostasia, seja ele partida, porque o Pentecoste usa a palavra partida, usa a palavra saída, né, partida dessa terra, para desaparecimento, distinção ou distância. De qualquer forma, é um afastamento mantendo distância. Ora, se há distância, é a distância da fé. Se há afastamento, afastamento da fé. Mas se há afastamento, também há afastamento daqueles que estão impedindo o surgimento e a manifestação do homem da iniquidade, do iníquo. Então, eu não vejo, sabe, por que essa discussão... Não é conflitante, não é conflitante, não. Inclusive, por exemplo, fermento na Bíblia, você vai ter o fermento, Mateus 3, 13:3, Gálatas 5:9, você pode ter o fermento como conotação pejorativa ou como conotação positiva. Então não é incomum você encontrar na Bíblia a mesma palavra. Essa dupla significado. Sim. Então é nisso que eu respaldo. Eu prefiro pensar assim, porque elas não são conflitantes, não são antagônicas, é uma palavra que pode ser usada, mas que se refere aos dois eventos. A retirada da igreja, a retirada abrupta, o afastamento daquele que o detém nessa terra, que detém o poder do iníquo, e também o afastamento de um grande grupo que apostatará da fé, um grande grupo que esfriará, que fará parte de uma idolatria extrema, e depois também vão adorar o anticristo, e a gente sabe o resultado de tudo isso, né? Sabemos o resultado de tudo isso. No finalzinho, tantos quantos não adoraram, não receberam a marca, não adoraram a imagem da besta, né, e nem o seu nome, e esses cujos nomes não foram apagados do livro da vida. O texto é bastante claro. E esses serão preservados, os que não tiveram o seu nome apagado. Então, não vejo, sabe, tranquilizando os irmãos que eventualmente mas se refere ao arrebatamento. Gente, se refere ao arrebatamento, se refere ao afastamento da fé, se refere a tudo que está linkado, na verdade, ao surgimento do iníquo, no meu ponto de vista. Para não ferir ninguém, eu vejo assim, gente. O Liddell
Scott, né, no léxico grego, eles são bastante incisivos no sentido do apo ser aquela coisa do tirar de algum lugar, sabe? Afastar de algum lugar. Ora, ambas as expressões se referem a um afastamento. Para os iníquos, um afastamento da fé. Para os justos, um afastamento dessa terra. Simples assim. Sim. Ótimo. Até porque esse texto não tem o afastar do quê? Ele não fala ali, né? No outro fala apostasia, né? Vão apostatar da fé. Ficou em aberto, né? Nesse ficou em aberto. Então você não pode dizer, você está pressupondo uma coisa que o texto não diz. Exato. E se você for honesto com o texto, você tem que assumir essa possibilidade. Como a gente falou naquela live, né? Não tem como você ser desonesto com o texto. Exato. Tem que ser, no mínimo, honesto com o texto. E não torcer o texto para que ele diga aquilo que você quer que ele diga, né? Isso aí. Como às vezes o pessoal faz, né? Torturando o texto. Isso aí. Não dá. Pastor Johnny, Trombeta. Zacarias capítulo 14, versículo 16, 18 e 19. Olha aí, pastor Ricardo. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Versículo 18. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre elas a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Versículo 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Pastor Dionei, essa festa dos tabernáculos ela vai ser muito importante no final dos tempos. E o fato dela estar sendo mencionada num capítulo tão escatológico, tão de Armagedon, tão de milênio, pelo menos 3 vezes, chama atenção para o fato de como que as festas bíblicas são proféticas, são escatológicas, são doutrinárias, são reveladoras. Tendo isso em mente, quero provocar a sua fala para trazer aquelas 2 festas que você ia comentar para nós, relacionadas agora não o tabernáculo que está ligado aqui ao milênio, mas sim ao dia do Senhor. Tem muita coisa a falar. Eu vou tentar reduzir, mas vou tentar ser objetivo o mais possível. Mas vou dar alguns exemplos. É a vigília hoje. Hoje é a vigília da escatologia. Hoje acho que dá para ir um pouco mais longe do que a gente normalmente vai, né? Acho que dá. Então vou ter que um pouco de paciência. Eu falei, por exemplo, botei uma aula que eu fiz ano passado sobre Páscoa, por exemplo. Mas não coloquei tudo, né? Porque a questão é muito, muito maior do que essa. Mas tem umas coisas interessantes quando você analisa as festas. Primeiro, nós sabemos, todos vocês sabem, que as festas têm uma conotação profética, né? Tanto é que Jesus cumpre à risca as 3 primeiras festas, né? Ele é o Cordeiro Pascal e cumpre a Páscoa na risca, não somente no dia, como na história, né? Ele é o pão ázimo, que é escondido no ventre da terra, que é o pão ázimo do Afikoman, que é escondido no linho, envolto em linho, escondido para as crianças procurarem depois, né? E ele é a primícia. Inclusive essa questão da primícia, só para fazer um parênteses aqui importante, porque às vezes uma das coisas que o pessoal do do pós fala, e eu entendo a abordagem deles, quando eles falam da primeira ressurreição, como um evento único. A primeira ressurreição é um evento único. É legal essa colocação, mas temo que ela não seja exatamente isso, porque se você ler 1 Coríntios 15, a primeira ressurreição começou com Cristo, sendo a primícia dos que dormem. Então, ela já começou em fases lá atrás. E a Bíblia fala muito sobre o processo de colheita em questão de fases. Por exemplo, se você pegar Levíticos 23, 22, que está falando das festas, inclusive, Levíticos 23, 22 fala assim, quando você cegar a vossa colheita, quando você cegar a terra, né, fizer a colheita da terra, você não rebusca os cantos, nem colhe as espigas que caíram. Essas são para o pobre e para o estrangeiro. Então o que você tem? Você tem na cega, no processo da colheita, ela começa primeiro com a primícia. Você tem que pegar o molho de primícia, apresentar, né, para o sacerdote, para ele apresentar a Deus, no movimento de cruz praticamente, né, para que você, apresentando a primícia, daí sim você pode começar o resto da colheita, mas já começou a colheita ali, com a primícia. Jesus é a primícia. Depois da primícia vem a grande colheita. Na grande colheita, eles vão, né, na terra buscar todas as espigas e vão colhendo.
Só que nesse processo de pegar as espigas, algumas caem no chão. Lembra de Ruth, né? Que Boaz até fala, deixa cair algumas para ela pegar lá e tal. Né? Então, algumas caem no chão, que aí depois tem o que eles chamam de respigas, e os 4 cantos não são colhidos. Os 4 cantos não são colhidos. São deixados para o final, né? Para os pobres e tudo mais. Então, o que você vê? Você vê primícia com Cristo, grande colheita, podemos supor, o arrebatamento, respigas, aqueles que ficaram pelo caminho durante a tribulação. E é interessante, quando Jesus fala em Mateus 24, né, o que ele fala em Mateus 24, 30 e 31? Que vai ser... Ele vai vir, que todo olho verá, porque não é a manifestação invisível, né, mas é, digamos, para os seus, mas a manifestação que todo olho verá. E nessa manifestação ele dá a ordem aos seus anjos para buscar nos 4 cantos todos os demais que sobraram, digamos assim, e que não aceitaram a marca e tudo mais. Então você vê o processo da colheita, da primeira ressurreição, em fases. Começando com Jesus, uma grande colheita, respigas, que é durante, e os 4 cantos, que é o final. Né? E Mateus 24 corrobora com essa questão dos 4 cantos. Então, essa história de que não acontece só de uma vez, o próprio texto já desmente. Né? Esse é um ponto. Aí, se você me permite um parênteses, claro. Esse que você citou de Mateus 24, 30 e 31, Souza, que o pastor Dionei citou, ele, além de dizer que os anjos vão ajuntar, então, comparando bem a Israel sendo colhido e sendo ajuntado, ele ainda diz o seguinte, que todo olho verá, Dionei já falou, todos se lamentarão, vão chorar, vendo, vir com poder e grande glória o Filho do Homem. Ora, nós começamos essa live dizendo que o arrebatamento é esperança, é consolo, é bem-aventurado esperança. Agora o Cristo está voltando e todo mundo está chorando e lamentando, porque está voltando com seus santos, eu solto a palavra. E eu vou terra, céu, né? Temos que lembrar disso, né? A visão da terra é do sem esperança. Sem dúvida. E na primeira vinda, Jesus cumpre as 3 festas. Aí depois vem Pentecostes, né, com a descida do Espírito Santo. E aí sobram 3 festas, que são a festa da colheita, por sinal, chamada também de festa das colheitas. A festa da colheita envolve, que é o 7º mês, envolve trombetas no primeiro dia, expiação no 10º dia e tabernáculos no 15º dia. Trombetas é a primeira, que é a festa mais misteriosa delas, vou falar dela daqui a pouco. Expiação, Jesus já cumpriu a parte da misericórdia, falta a parte do juízo, que não foi cumprida ainda. Ele tabernaculou conosco por 30 e poucos anos, mas agora ele vem para tabernacular eternamente, e a festa Tabernáculos vai vigorar, inclusive, no milênio, como você leu em Zacarias 14. E é interessante que a festa desses últimos, tudo em setembro ou outubro, né, que geralmente quando cai essas 3 festas finais aí, e são as 3 que faltam ser cumpridas. E o padrão ele já deixou lá na primeira, vai cumprir a risca. E é interessante quando você analisa a Bíblia é fantástica, é realmente incrível. Quando você analisa, há 2000 anos atrás, né, você tem, por exemplo, Jesus vindo, ele é o sol da justiça, e naquele tempo, a gente já avaliou outras vezes, mas provavelmente Jesus deve ter nascido na época da festa do Tabernáculos, é muito provável, nessa época de setembro, outubro, tá? Eu acredito também. Tem várias teses para isso que consubstanciam, mas a parte interessante é o seguinte, quando você lê no texto de Joséfo, por exemplo, Joséfo vai falar da festa do Tabernáculos, e ele vai falar que o sol nessa época nascia em Áries. Aí você diz, mas o que se importa, Johnny? É que ele nasce na constelação de Áries. A constelação de Áries é a constelação do Carneiro. É a constelação do Cordeiro. Jesus, que é o sol da justiça na época dessas festas, está nascendo, né, que é setembro, outubro, está nascendo quando? Em Áries. Só que tem uma coisa interessante, Deus fez o relógio celeste das constelações, ele se move, ele não fica parado. Ele vai se movendo. Tem um movimento que a gente chama de movimento de precessão. Né? E nesse movimento de precessão, a cada cerca de 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, ele se move um mês. Significa que a partir de agora, né, se você olhar as festas dessa época, de setembro, outubro, que é a festa dos tabernáculos, você pode pegar o estelário e veja onde nasce o sol. Sabe onde é que nasce o sol? Na constelação de Leão.
Jesus veio na sua primeira vinda como cordeiro. Uau! Ele veio na sua segunda vinda como leão. Leão. É como se Deus colocasse no céu e definisse ali. É fantástico quando você olha isso. Né? Outra coisa curiosa, a gente está na festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa, ela geralmente acontece dia 14, ela acontece dia 14, na viração dia 14 para o dia 15, é o padrão. E Deus diz assim, ó, do dia 15 é a festa dos pães asmos, é o dia 22. Tabernáculos, por exemplo, dia 15 e também isso dura 7 dias, vai até o dia 22. Né? Aí você para e as pessoas parece que não perguntam por que Deus deu essas datas. Deus escolheu assim, peraí, pega um número lá, diz o número, 14, gostei, bota 14. Diz outro número, 15, bota 15. Você acha que Deus faz as coisas assim? Tudo que Deus faz é pensado. Nada do que Deus faz é à toa, nada. Tanto que o calendário, a gente fala que é o calendário judeu, não é do judeu, o calendário é de Deus, é ele que, Êxodo 12, é ele que define, é ele que diz a data. O calendário não é do judeu, o calendário é de Deus. E uma coisa que você sabe, todos nós sabemos, é que o mês no calendário de Deus começa sempre com a lua nova. Sempre com a lua nova. Por que Deus faz isso? Né? Inclusive, lua nova é sinônimo para mês também, né? na Bíblia. Então, por que Deus faz essas coisas? Porque o movimento da Lua são 29,5 dias. 29 dias e meio. Por isso que tem meses com 29 e meses com 30 dias no calendário. Né, para igualar isso. Mas olha que coisa, olha como Deus é fantástico. Começa com a Lua nova. O movimento, mais ou menos, são 7,1 dias, depende do movimento. O período lunar é de cerca de 7 dias, 7 dias e meio, no máximo. Né? Que tem uma variação aí. Então ele começa na lua nova, depois de mais ou menos 7 dias e meio, ele já está na lua, vai para crescente. Quando chegar no dia 14, no dia 15, qual é a lua que vai aparecer? A lua cheia. Lua cheia. Ou seja, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos normalmente acontece numa lua cheia. E a palavra lua cheia no hebraico é a mesma palavra para trono. Trono. Sabe o que é a mensagem? A mensagem é a seguinte, Deus falou o seguinte, quando meu filho vier na primeira vinda, e ele cumprir a Páscoa, ele está cumprindo a Páscoa na época da lua cheia, porque dali ele vai direto para o trono do universo. E quando ele vier na segunda vez, ele vem na festa tabernáculos, ele vai fechar na festa tabernáculos, porque na festa tabernáculos também é o trono. Ele vai pegar o trono do universo e vai trazer para a terra. E vai reinar sobre a terra. Gente, Deus não faz nada por acaso. Nada por acaso. Tudo tem uma mensagem. Tudo tem uma mensagem. E aí você pega, por exemplo, a festa da trombeta, que é a primeira das 3 que faltam ser cumpridas. Que é a festa mais digamos assim, menos detalhada. Né? Tanto que ela é conhecida como a festa do dia escondido. Porque é uma festa que dura 2 dias. No texto, quando você pega Levíticos 23, do 24, né, que ele fala assim, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, 3 descanso solene, memorial com sones de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. E vai ser o quê? Vai ser sonidos de trombeta, sonidos de teruá, que é o mesmo termo que você leu lá. O dia do Senhor é dia de trombeta, shofar, e dia de rebate, dia de teruá. Opa, onde é que eu vi trombeta de novo? Festa das trombetas. A festa das trombetas é no dia do dia do teruá. Tem um vínculo aí, não dá para você negar. Tem um vínculo forte aí. E aí você analisa, né? Mas Dionei, não é só um dia que está dizendo ali. Não, essa festa é comemorada 2 dias. Quer ver? 1 Samuel, capítulo 20. Vou pegar o versículo aqui do... Deixa eu ver só aqui. Vou pegar alguns textos aqui. Do 18, por exemplo, Jonatas fala para Davi, né? Amanhã é a festa de lua nova. Vai se perguntar por ti, mas teu lugar vai estar vazio, porque está se escondendo. E Jonatas vai falar com Esaú para ver o que Esaú quer fazer, né? Para ver se ele não quer matar Davi. Né? E aí o que acontece? Um pouquinho mais à frente, ele fala assim, 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, tá? 1 Samuel 20, versículo 24, sendo a festa da lua nova.
Aí pôs-se o rei à mesa para comer. No versículo 27, ele fala assim: sucedeu também o outro dia, o segundo dia da festa da lua nova. E o lugar de Davi continua desocupado. Então você vê claramente aí que a festa da lua nova é em 2 dias. Por quê? Porque, por isso que é conhecido também como o dia escondido. É o dia que a hora ninguém sabe. Sabe por quê? Porque lá no passado, né, nessa questão, você tinha que avistar a lua nova para dizer que o mês começou. Só que ver a lua nova não é um processo fácil, às vezes é demorado. Então o que acontecia? Eles botavam os vigias nas montanhas, o primeiro que visse a lua nova acendia uma tocha, para daí o pessoal vai acendendo tocha, que chega lá no templo, aí ele toca a trombeta e diz, começou o mês, começou a festa das trombetas. Né? O problema é que às vezes você não via a lua nova. E quando você não vê a lua nova no primeiro dia, naturalmente a gente vai para o segundo dia. É automático isso. Por isso que você não sabe quando começa a festa. Porque você não sabe o momento em que a festa começa o novo mês e você não sabe que hora que o pessoal vai ver a lua. Então é o dia, é a festa cujo dia e hora ninguém sabe, simbolicamente falando. É muito curioso isso. Muito bom isso, hein? Não, isso é muito interessante. E aí você entra na tradição judaica, a tradição judaica é o seguinte, que nesse dia é o dia de julgamento, também conhecido como dia de julgamento. É o dia que se abre os livros. Isso não está na Bíblia, mas o que você vê em Jó capítulo 1, talvez é uma referência a esse dia. Tá? Então, você tem a abertura dos livros. E a tradição judaica diz que nesse dia são 3 livros abertos. O livro dos justos, o livro dos ímpios e o livro daqueles que não estão nem no um e nem no outro. Só que no dia 10 é o dia da expiação. No dia 10 só podem restar 2 livros. Ou seja, livro dos justos ou livro dos ímpios. Ou seja, quem estava no livro do meio vai ter que tomar uma decisão, ou vai para um ou vai para outro. Né? O que lembra muito o que a gente vê num certo conceito. Né? Aqueles que sobem, aqueles que ficam, mas ainda vão ter que decidir o que vão fazer, e aqueles que estão condenados. É muito parecido, não é? E aí, quando vem o dia da expiação, só resta 2. Não tem mais. Então, você começa a analisar essas coisas. Por isso que, para o judeu, ele chama de 10 dias terríveis. Né? Eu até botei aqui, os 10 dias terríveis. Só que não são 10 dias terríveis. Não podem ser 10 dias terríveis. Por quê? Porque Neemias 8, olha lá, vamos lá. Neemias 8. Olha o que Neemias escreve sobre o dia da trombeta. Tá? Só um pouquinho que estou botando aqui. Ó. Primeiro, ele diz o dia que está passando, no versículo 1. Chegou o 7º mês, né? Estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou. Ou seja, que dia é esse? É o dia da festa das trombetas. É o dia 1º do mês 7º. E aí ele vai ler o livro da lei. E o povo começa a chorar. O povo começa a chorar, né? No versículo 9, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não choreis, não pranteeis, nem choreis. Não façam lamentações, não chorem. Porque o povo estava chorando. Aí ele diz o seguinte, nesse dia vocês vão comer carnes gordas, vocês vão beber doçuras, vocês vão enviar porções aos que não têm. Por quê? Porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, o que ele está dizendo? Que esse dia é um dia de alegria, é um dia de regozijo, é proibido ficar triste, é um dia para você se alegrar e muito, é um dia de muito regozijo, é um dia de júbilo. Aí você olha no contexto das festas, principalmente para o pós, na visão pós, está muito estranho. Porque se essa é a primeira festa, e é a festa da alegria e do júbilo, então ela tá fora de lugar. Porque o júbilo é para ser depois da volta dele, não, ou pelo menos durante a volta dele, não antes. Como é que eu tenho um júbilo e depois eu tenho os dias terríveis? E aí eu tenho o dia do juízo. Se o júbilo e a alegria vêm antes, porque lembra, o dia do Senhor, para aqueles que vão estar aqui, é dia de amargura, é dia de trevas, é dia de trombeta, mas no sentido de avisar o que vem por aí. Os dias terríveis
que vêm por aí. E que dias terríveis são esses? Quantos dias terríveis tem? Ó? É só você olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias terríveis. Você Meu tem Deus. 7. Não são 10 dias terríveis, são 7 dias terríveis. Não lembra 7 anos de tribulação? 7 anos, Então última semana. você tem uma festa de alegria que precede 7 dias terríveis de sofrimento e de incerteza de como vai ser quando vier o juízo no dia 10. Detalhe importante: o sumo sacerdote, no terceiro dia, ele é tirado do meio do povo. E ele é levado para morar dentro do templo. Ele mora dentro do templo nesses 7 dias. Ele vai ficar lá, escondido do meio do povo. Não só ele, né, os outros rabinos que vão assessorá-lo, né, os outros mestres vão assessorá-lo, o vice-sacerdote, tudo. E ele vai morar lá dentro do templo. Tanto vai morar no templo que tem uma mezuzá que é colocada no portão de Nicanor. Gente, mezuzá só vai para onde tem moradia. E se você olhar a tradição judaica, você vai descobrir que a portão de Nicanor, eles botaram uma mezuzá. Por que eles botaram mezuzá? Porque durante 7 dias o sacerdote morava lá. Esses 7 dias, ele tem uma base bíblica anterior, que é a base de Levítico 8, quando Arão e os seus filhos ficam 7 dias se consagrando, para daí vir o dia da expiação, para exercerem suas funções. Então, quando você olha isso aqui, fica claro que tem alguma coisa muito boa acontecendo aqui. Ah, mas e a última trombeta, Johnny? Gente, tem trombeta em todas as festas. Todas as festas têm trombeta. Até no sábado, se você ler na Bíblia, tem trombeta. Essa história de que a última trombeta, a trombeta tem que ser aqui do dia da expiação, né? Ou, sei lá, do tabernáculos, é bobagem. Até porque aqui, na festa das trombetas, são 100 toques de trombeta. 99 toques, que são grupos de 3 em 3. E o último toque, que é o grande sonito, né? É o Hagadol lá da Teruá. Esse é o último toque de trombeta da festa das trombetas. Então, sabe, quando você começa a analisar essas coisas, você começa a ver que, peraí, essa festa aqui, numa visão pós, está muito fora de escala. Está muito estranha. Porque, lembra, se fosse levar ao pé da letra, tinha que ser o dia de amargura lá, de Sofonias 1. Mas não é. É um dia de alegria. Essa festa é dia de alegria. É dia de, depois disso aqui, ó, você fica escondido na casa do Senhor. Até acabar o processo e começar o julgamento. Então, aí você vê a riqueza que as festas têm, e quando você analisa os detalhes, realmente essa você trombeta aí que você está trazendo, cara, ela é demais, porque tem a trombeta, essa Sim. de Deus que Paulo fala. Ela, então, porque eu sempre vejo o arrebatamento, pastor Ricardo, pastor Dionei, eu sempre vejo o arrebatamento como um sinal para os judeus também. Porque 1 Coríntios 1:22, que os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria. Eu penso que o arrebatamento da igreja e junto com o arrebatamento da igreja, acontecendo o arrebatamento dos judeus messiânicos, eu acredito que isso é um forte sinal para ativar os 144 mil, para ativar o povo de Israel. E aí, como eu falei no início da introdução, quando eu falei na introdução, dos tipos e precedentes bíblicos, eu vejo muito Elias como um tipo da igreja sendo arrebatada, porque ele é arrebatado antes dessa coisa toda que vem, e Eliseu como Israel que recebe a capa, que recebe o manto da igreja, Israel que vai fazer agora, porque o arrebato sumindo milhões de cristãos e milhões de judeus, ou milhares, judeus messiânicos, e isso vai fazer com que haja um despertamento, né? Se eu continuasse a ler aquele texto lá do Isaías 10, o versículo próximo, os 2 próximos versículos diz, e o jugo será despedaçado por causa da unção, né? E aí nós temos o azeite, a representação lá no selo. Eu sei que eu estou indo para vários lugares aqui da viajada, porque você falou aí, eu fiz várias, sabe aqueles quadros que você vai fazendo as conexões, assim? Eu fui fazendo as conexões aqui no mapa mental,
Mas isso foi incrível, dessa trombeta tocando, porque essa trombeta, enquanto acontece o arrebatamento, ela desperta o povo de Israel para esse manto. Inclusive, na tradição judaica, o som da trombeta, da festa das trombetas, é para despertar os mortos. Uau! Aí é demais. Aí é demais. Uma coisa que eu vejo muito legal nisso aí, outra coisa, já que a gente está falando de coisas legais junto, né, associadas a essa festa, Arão sendo um tipo de Cristo, né? A gente vê Cristo justamente aonde? O sumo sacerdote, o sacerdote e todos aqueles que exercerão o sacerdócio santo e real, escondidos no templo. Ah, mas o templo, mas eles estão no céu. Ah, mas peraí, calma aí. O que João vê? Apocalipse 11, não me falha a memória, João diz, e vi o templo no céu. E a Arca da Aliança. Ou seja, a Arca da Aliança está associada ao Santíssimo, né? Quer dizer, quem é o sumo sacerdote que está no céu, resguardado, enquanto passa, então, o famoso tempo terrível? Exatamente. Sabe, a gente olha para essas coisas e a gente vê assim, Deus tem largado, sabe, tem deixado pistas. Claro que ninguém pode inferir acerca do dia e da hora, né? Sabe, mas Deus tem deixado pistas claras de que essa sequência relacionada ao Filho dele, tanto a sua vinda quanto a sua volta efetivamente, depois escrito nos céus ainda, né? Exatamente, né? Não, sabe, é difícil, sabe, não enxergar que Deus tenha deixado a revelação pronta, né, para que de fato a igreja esteja preparada, o seu povo principalmente, porque não é só a igreja que é o seu povo, mas vamos falar do seu povo como um todo, preservando-se as duas economias, né, tanto para Israel quanto para a igreja, mas que esteja preparado, que abra o olho, sabe. Eu vejo que aquela mensagem, apesar de eu sempre defender que o sermão profético a partir do versículo 9 de Mateus, mais especificamente do 15 em diante, se refere muito ao povo judeu, por causa dos links, sábado, Judeia, inverno, uma série de coisas. Há princípios ali estabelecidos para a igreja, que são justamente os princípios do preparo, da vigilância, sim, sabe? E Deus, o Senhor Jesus já incumbiu os apóstolos dele naquele último sermão, sabe, mais seleto, mais íntimo, naquele momento de intimidade do Monte das Oliveiras, para eles prepararem o seu povo, entendendo que a igreja começou com cabeças judias, mas rapidamente gentios iam se agregar a ela e os princípios eram válidos para ambos, sabe? Os sinais estão aí, sabe, estão claros, talvez, né, mestre Dionei, né, mesmo nós, que somos estudiosos, e eu sempre falei para você, eu sempre foquei muito o lado bíblico e deixei de lado, até um erro, né, eu gostaria de voltar a esses estudos, o lado rabínico, o lado dos estudos mais focados dentro dos estudos rabínicos, dessas percepções que você capta brilhantemente. Mas eu vejo que a gente deveria sim se conectar um pouco mais, sabe, com essa questão do Antigo Testamento, aquilo que o Antigo Testamento revela. E essa semana, até por sinal, só compartilhando com vocês rapidamente, eu tive uma percepçãozinha acerca daquilo que a gente vem defendendo sobre a contaminação da terra. É justamente Levítico 18. Sim. O Senhor condena aquela geração pela contaminação da terra, pelos seus atos. Está claro ali. Então, quer dizer, não estamos desconectados daquilo que Deus já deixou estabelecido lá no manual do sacerdócio, que é o Levítico, o livro do Levítico. Sim. Mas, só para fazer uma parte aí, para a gente enxergar isso, sabe, a Bíblia está cheia, sabe? Se o pessoal se embrenhasse essa questão mais, de contaminar, você tem Levítico 18, Levítico 20. Sim. O sangue inocente derramado, você tem o Salmo 106, 37, versículos 37 e 38. Números 35, versículos 33 e 34. A questão, por exemplo, da idolatria, Jeremias 16, 18, Jeremias 3, do versículo 1 ao 9. Todos esses textos deixam claro que esses tipos de pecados contaminam a terra. E não tem jeito, o Shemitah está aí, o Shemitah mostra essa questão do juízo de Deus se manifestando. Olha aqui. E a riqueza, só para terminar, e a riqueza das festas, gente,
eu só mostrei uma partezinha, tem muito mais coisa nas festas. Aqui não dá para abordar. Isso ia longe. Mas esses detalhes fazem toda a diferença. Aí. Vou seguir te provocando na festa aí. Quando você traz essa questão da festa escondida, cara, eu fui para um monte de lugares falando sobre mapa mental. Aí fui para um outro ponto aqui, de Hebreus 9, 28. Sei que Hebreus 9, 27 é um texto muito faz link com Levítico. Pois é. Viu? Hebreus 9, 28. E assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, mais uma vez aqui, ou seja, não aparece para todo mundo. Ele não aparece para todo mundo. Essa é para assim, ficar mesmo assim, empolgado que o negócio. Ai, que beleza. Essa segunda. Que rapaz, essa segunda aí não é para todo mundo. É só para os que o aguardam. Meu Deus do céu, isso é demais. Aqui, vocês não tem esse foguinho também, não? Para aparecer os três pegando fogo. Eu deve ter aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, não. Aqui, ó. Nos desenhos, não tem não? Não tem. Rapaz, ia ficar legal nós três pegando fogo aqui, rapaz. E agora? O nosso não tem isso aí. Ah, meu Deus. Eu já achei que tinha, rapaz. Muito joia. É muito real. Fiquei uma empolgação aqui que... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Que eu... Mas você sabe que... Tem sim. Aí, ó. Põe aí, Ricardo. Tem sim. Olha que você descobriu isso, hein, Dioné? Eu não sei achar esse treco. Tá aqui em cima. Tá aí em cima. O meu aparece no meu, o seu aparece em cima. Põe aí que pro pessoal poder dar o print aí, que esse negócio vai ficar legal demais, né? Não achei. Do lado da câmerazinha assim, tem duas setinhas e do lado tem uma carinha. Na carinha você tem a opção para escolher. Isso, Aí você vai ver. Ah, sim, justamente. Aí, demora um pouquinho. Mas depois vem. A gente busca e o fogo desce. É isso aí. Me lembrei que na outra live nós citamos olha lá, você já tá botando os efeitos. Na outra live nós falamos do John Wesley, né? Que ele foi perguntado, como é que você faz para atrair essa multidão assim para você? Eu falei, primeiro eu me incendeio, depois eles vêm para me ver queimar, né? Então, boa. Tem um que é um desenhozinho de uma chama aí, Ricardo. Olha pra você ver. Sem óculos é complexo. Gente do céu, né? Que legal, cara. Muito joia. Esse texto realmente deixa claro que existe uma diferença. Porque ele vem só para os que aguardem, não vem para todo mundo. Então isso deixa muito claro que tem algo diferente. É aquela coisa, se isso não deixa você com pelo menos uma pulga atrás da orelha nesse tipo de interpretação, então não sei mais o que fazer, né? Porque são tantas as possibilidades. E a gente não esgotou, né? Tem muito mais coisas ainda. Então... E o fato dele sim, tem muito mais coisa. E o fato dele dizer que volta agora para os que o aguardam, gente, isso é crucial. E aí, Johnny, isso me levou, enquanto o Ricardo pega fogo ali, que ele tá pegando no fogão. Eu acho que ele vai no tranco. O meu não. Acho que a minha versão não tem. Tem um camarada aí pegando fogo. Acha ele aí pra você ver. Então, o que acontece, pastor Johnny? Além de Hebreus 9, 28 dizer que ele vem para os que o aguardam, muitos que questionam o porquê e o propósito do arrebatamento pré-tribulação dizem assim, ora, não há precedente bíblico para Jesus voltado, não há precedente bíblico para um arrebatamento e para uma volta visível no final da tribulação. Há precedente bíblico, sim. Na primeira vez, Jesus veio 2 vezes. O pastor ficou doido agora. Veja, Jesus vem, ele encarna, ele nasce ali antes do ano 0 ali, da era cristã, e 30 anos depois ele morre, é crucificado, atirado, cumprindo as profecias de Daniel. Quando ele está na cruz, ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Expirou e morreu. E aí nós sabemos que o corpo de Jesus ficou sepultado, ele entregou o espírito para o Pai e ele estava num lugar que não é aqui. Ele estava num lugar que não é a terra, não é isso? Ou sei lá onde é que ele estava, mas o seu corpo está sepultado, mas ele não está ali. E aí, depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele aparece para Cefas,
aparece para os 12, aparece para mais de 500 pessoas que compõem ali realmente a igreja. Quando ele vai dizer que são mais de 500 pessoas, ele diz, e por último apareceu para mim. Esse o Cristo ressuscitado apareceu para mim. Então, quando ele diz, apareceu para os 12, apareceu para ele, apareceu para mais de 500 pessoas, ele está dizendo que ele apareceu para a igreja da época. Então, na primeira vinda de Cristo, ele vem e todo mundo vê. Quem quer se achegar a ele, chega, todo olho vê. Quando ele morre e sai da terra, ele volta. E quando ele volta, ele só aparece para quem creu nele antes da sua morte. Exatamente. No seu primeiro advento. Igualmente, então isso é um precedente bíblico. Na sua segunda vinda, no arrebatamento, ele vem nas nuvens, Hebreus 9, 28, somente para os que crê. O mundo não vê, mas sente os seus efeitos. Assim como na primeira vinda. O mundo não o viu quando ele apareceu somente para a igreja, mas sentiu os seus efeitos, porque ele sacudiu o mundo. Homens que estavam dispostos a ser mortos, errados, decapitados e tudo, em prol de uma fé e de um homem que eles estão afirmando que ressuscitou. Mas ninguém viu, só sentiu os efeitos. Agora, nesse período escatológico, em cumprimento às festas, a festa escondida, Hebreus 9, 28, ele vem somente para os que creram. Esses que creram são arrebatados para serem livres da ira, e depois da ira ele aparece visível e todo olho vê. Então é o precedente bíblico, ele só inverte. Na primeira vinda, todo mundo vê, e aí ele morre, ressuscita depois de 3 dias, e aparece por 40 dias para mais de 500 pessoas que creram. Na segunda, ele aparece somente para os que creram, leva embora e depois aparece para todo mundo. Então o precedente bíblico está aí. Por isso a alegria e o júbilo no dia da festa das trombetas, Uau. que precede os 7 dias terríveis. Né? O júbilo e a alegria é justamente por isso. Está relacionado. Aí tem sentido você ter uma festa de alegria e de júbilo antes dos dias terríveis que levam ao juízo. Né? E então aí você começa a fechar as coisas, porque realmente é a festa mais, digamos assim, oculta no conhecimento em todo o texto bíblico. Por isso que você tem que minerar essas coisas para poder pegar as referências, porque senão você não consegue. Mas é fantástico quando você analisa essas coisas. E essa festa tem destinatários, né? Certo? Tem destinatários, exatamente. Sem dúvida. Muito Gente, bom. Maravilhoso isso aí. Eu acho Maravilhoso. Eu acho que Muito bom. a gente conseguiu assim mostrar o foco principal do propósito do arrebatamento. Eu acho que sim, né? Eu acho que e alguns acréscimos aí que foram Muito brilhantes, sabe? Que foram um enriquecimento enorme, gente. Muito Gente, bom. eu não sei, eu não sei se é percepção minha, ou de vocês, ou do pessoal que nos assiste, mas assim, eu vejo muita riqueza, sabe? Nas nossas lives, sabe? Não sei se é pela conexão, pelas nossas orações, pela misericórdia de Deus mesmo. Também, sem dúvida. Óbvio, sem dúvida, né? Mas a gente se predispõe, né, Dionê? Eu acho que assim, que o que nós temos para dar para Deus? O nosso tempo. Então Deus usa. É o nosso empenho também, essa dedicação, acho que tem todo o seu valor. Eu acho que tudo isso reflete. Eu gosto muito, sabe, de às vezes sair daquele quadrado, sabe? Igual a gente faz isso muito naquelas reuniões de brainstorming, sabe? Reuniões. Eu fazia, né? Hoje não faço mais, né? Na época que eu ainda estava na consultoria, né? A história do quadrado, né? Consiga com 3 linhas unir todos os pontos e tal, e o pessoal fica dentro do quadrado, esquece de sair do quadrado. Sabe? Eu acho que vale a pena a gente sair do quadrado sem sair, obviamente, da conexão bíblica de tudo isso. Nós deixamos claro, né? Os nossos queridos que nos acompanham aí sabem disso. Sempre deixamos claro quando a gente não escreve isso com caneta, nem escreve em pedra, nem em talhadeira. A gente deixa isso claro, o que prova que não estamos afirmando, mas há indícios bíblicos que apontam e nos ajudam a enxergar certas coisas. Eu acho que isso é importante. Acho que isso é muito importante. Sabe? Eu vejo muito isso, sabe, nos nossos bate-bola. Vejo muito isso. Mas é sempre uma, sabe, 6 horas, uma riqueza. 30 minutos e 4 segundos. Quebramos o recorde hoje. E já fomos chamados de crianções aqui. Mas é alegria. A Antônia está falando aí. É verdade.
Gente, hoje nós quebramos um recorde bem legal. O pessoal está comentando aí, eu estou fixando para vocês verem. Os comentários aí estão muito bons. Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Aí. Hoje nós quebramos recorde. 3 horas e 30 minutos. Mas então, o tema valeu. Ricardo, O tema valeu. Valeu, cara. Valeu Mas demais. muito a pena, muito a pena. Eu achei assim que foi, entre muitas lives que nós já fizemos, né? Porque nós já estamos indo para o 3º ano, né? Eu penso assim que há umas que marcaram história, marcaram época, e nós já tivemos algumas nesse período aí, até nos últimos dias, mas essa aqui, a de hoje, Eu acho que é a mais sei rica, lá, né? para mim foi fenomenal, sabe? Extremamente Justamente bíblica. porque é um dos temas que mais pegam pesado aí na discussão teológica, escatológica, sabe? Perfeito. É o seguinte, foi uma das... Todas as nossas lives são bíblicas, muito bíblicas. Essa é uma marca que eu acho que o pessoal comenta muito de nós três e tal. Mas essa de hoje foi Bíblia, né? Do início ao fim, muita Bíblia mesmo. Um tema muito importante. Nós viemos de 3 semanas pegando ali, trabalhando negócio de agenda, como diz o pastor Ricardo, do capiroto aí, aquela coisa toda. E aí aconteceu esse negócio aí em Santa Catarina e está acontecendo em Israel. E foi muito de Deus, assim, o momento, né? Falar do arrebatamento, do propósito do arrebatamento, para o pessoal que está em casa entender, né? Que é uma esperança. É a esperança. Paulo, escrevendo para Tito 2,13, diz que é a bem-aventurada esperança cristã. E eu acredito que para os irmãos que estão... Porque não se trata da gente querer... Consolo, né? Consolo, conforto também. Consolo, a própria palavra do apóstolo Paulo, né? No final ali do texto de Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para esses pais que perderam essas crianças aí nesse acontecimento, e para tantas outras que perderam tantos entes queridos, né? O arrebatamento é a esperança do morto ressuscitar, né? O arrebatamento é a esperança do morto ressuscitar. Isso é muito tremendo. E será que vamos encontrar? E aí tem muitos outros textos para a gente trabalhar. 1 Coríntios 15:51. Eis que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, aquele ente querido, aquela criança, aquela pessoa, vai ressuscitar, nós vamos ser arrebatados juntos. Sim. Então, é uma palavra de esperança, é uma palavra de consolo. Você que está assistindo, o Evangelho traz essa verdadeira... Às vezes, nós tentamos por vários caminhos da vida, e às vezes até conseguimos alguma vitória. Mas vitória verdadeira, vitória real, só tem na simplicidade, na espiritualidade que o Evangelho oferece. Essa é a verdade. Eu mantive por muito tempo aqui na tela o comentário da irmã Dejane, acho que é Dejane, não sei se vocês viram, deixei para que vocês dois vissem, ela estava dizendo, quando nós citamos aquela questão do noivo e a noiva vem, ela diz, nada supera a expectativa de estar com o noivo, de encontrar com ele. Nem estar nas mansões celestiais que a gente canta nas músicas aí e tal. Isso traz uma reflexão muito interessante, porque lá tem ruas de ouro e mar de cristal. Mas perceba, o ouro está na rua, está na calçada. Tem ouro, é importante, galardão, recompensa, riqueza, tem pérola, tem pedra preciosa, tem tudo. Mas o ouro só serve para ser pisado. Né? Lá o negócio, a glória é tão tremenda, estar com o noivo é tão tremendo, que o ouro que tem só serve para fazer calçada. Exato, né? E ainda semelhante ao cristal, ou seja, uma coisa que não tem precedente terreno. É isso aí, exatamente. E outra coisa, comparando essa questão do dinheiro, da riqueza, do ouro, da coisa, lá o ouro é estrada. Comparando nos evangelhos, diz que trazia as ofertas aos pés dos apóstolos. Então, às vezes, nós estamos com tanta expectativa das mansões celestiais, da rua de ouro, do mar de cristal, daquilo, mas isso aí é consequência do grande gozo, da grande alegria que é estar com Cristo, que é estar com o noivo, né? Pisar o ouro só serve para ser pisado lá. Isso é muito poderoso, é muito tremendo. E aqui, fazendo coro com as suas palavras, pastor Ricardo, você disse a respeito do tempo, de vida, doar, eu também penso assim, pela doação, Deus conhece nosso coração, né, gente? Deus conhece nosso coração, Deus sabe o quanto nós estamos fazendo isso para abençoar pessoas, porque nós sentimos a presença de Deus em nós. Eu sou muito grato a Deus. O Ricardo falou, eu não sei qual de vocês dois falou, o pastor Ricardo falou agora há pouco aí na live, que o que nós vamos fazer para pagar a Deus, algo assim que você falou, o que nós vamos fazer, algo assim que foi dito. E aí nós temos para dar a Deus.
Isso. E aí nós temos a vida, nós temos o ar que respiramos, nós temos o tempo, porque é um privilégio, eu considero um privilégio estar aqui dividindo essa tela com vocês dois, homens de Deus que eu tenho profunda admiração, e a gente está trazendo assim, uma riqueza de conhecimento, estamos crescendo juntos e trazendo uma riqueza de conhecimento para quem está assistindo, não é uma questão de arrogância, ou de debate, ou de falar que nós estamos discutindo o que a Bíblia diz em relação a pós e pré e o propósito do arrebatamento, o que dizem as Escrituras. Então, assim, tem sido um grande privilégio servir a Deus assim, através do ensino, servir a Deus com vocês, tem sido uma grande honra, uma grande satisfação mesmo, louvado seja Deus por isso, e mais uma vez eu repito, que Deus lhes pague em saúde física, saúde mental, saúde familiar, saúde espiritual, saúde financeira, saúde ministerial, saúde profissional, que Deus realize os sonhos de vocês, e me permitam, é porque foi uma coisa assim que eu não tenho como dizer. Eu oro que Deus prepare para vocês dois estarem conosco em Israel e Roma, porque vai ser a viagem da vida de vocês, é a coisa mais fantástica. Eu não consigo desconectar de Israel, não consigo desconectar de Jerusalém, poder estar lá para Roma vai ser algo incrível, e poder estar com vocês dois. Eu estou imaginando a cena da gente filmando lá, fazendo e falando ao vivo para o povo daqueles lugares, e vai ser uma experiência muito tremenda. Eu creio nisso, eu oro para que Deus, eu oro todo dia, pedindo a Deus para criar os meios para que vocês estejam também. Quem mais quiser vir, que Deus abençoe, que todos venham. Eu penso que... Eu sempre cito 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7,14 diz, que é um texto conhecidíssimo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei dos céus, e ele segue no versículo 15, dizendo, agora estarão atentos meus olhos, meus ouvidos, mas pouca gente lê o capítulo 6. O capítulo 6, Salomão dedica o templo, consagra o templo, e ele faz, no meio da oração, do clamor dele, tudo, apresentando a Deus, ele faz 2 versículos lá, ele fala assim, ouve, Senhor, a oração do estrangeiro que vier a esse lugar por amor à tua palavra. Então eu me apego muito nessa coisa, é muito tremendo. Ir ao local do templo, e aí estar com vocês dois por tela, e poder, eu espero pelo menos em 2 momentos encontrá-los pessoalmente esse ano ainda, em 2 datas diferentes. Espero que isso aconteça presencialmente, e vai ser um grande gozo, uma grande alegria, eu tenho certeza. Então, muito obrigado a vocês dois por doarem sua vida. Eu não me canso de repetir essa outra coisa também, como virou um chavão meu, que eu sempre digo que as coisas não têm preço, elas têm valor, né? Às vezes a gente fala assim, nós fui comer no lugar tal, e lá é caro, né? Depende, né? Da qualidade que você quer comer, aquela carne, aquele negócio, aquela coisa lá que for. E assim eu segui repetindo na vida que as coisas não têm preço, elas têm valor. E o valor das coisas está no tanto de vida que você põe naquilo, né? E vocês dois estão doando aqui, nós estamos a 3 horas e 38 minutos de live, sem contar a preparação que ocorre enquanto a gente estabelece o tema, que às vezes o pessoal não sabe disso, a pesquisa, a coisa que vai, que acontece. Então, muito obrigado por vocês estarem doando vida aqui para que as pessoas que não dá aprendam. tempo de preparar o... Ou que não dá tempo, porque isso é um outro ponto importante. Às vezes a gente podia fazer uma sobre o milênio também, né? Precisamos fazer. Podemos fazer na semana que vem. Seria ótimo. Seria ótimo. Boa. Então está proposto o tema, está fechado o tema. Vamos falar sobre o milênio, as escolas, a coisa vai ser maravilhoso. E aí o pastor Ricardo falou uma coisa importante, gente. Às vezes nós não temos tempo. Nós queríamos fazer live, eu tenho certeza que os dois pensam a mesma coisa. Queríamos fazer live todo dia, de manhã, de tarde, de noite, falar de vários temas e tal. Mas a gente não aguenta fisicamente, e também temos as nossas questões de trabalho, de emprego profissional. Ora a Deus, para que Deus levante para nós circunstâncias, meios, para que a gente possa viver integralmente da obra. E fazer isso aí tudo com muito mais tempo e com muito mais dedicação ainda. Porque se em meio a tantas atividades nós estamos dando conta, Deus provendo outros meios vai ser mais maravilhoso ainda. Para você que está em casa, muito obrigado que ficaram conosco até aqui agora. As pessoas todas que passaram por aqui. A live vai ficar salva, de graça, como todas as quintas escatológicas que tem desde abril de 2020. Está tudo aí para vocês curtir, comentar, compartilhar. Mas façam isso. Curta, comenta e compartilha nos 3 canais, porque às vezes passa tanto vídeo bobo. Eu não estou querendo ser gerente da vida de ninguém, não. Mas às vezes passa vídeo, tanta bobagem, a gente curte e comenta e compartilha. E um vídeo desse que pode trazer conforto, inclusive para as pessoas que sofreram perdas indizíveis aí, pode trazer muito consolo. Então, por favor, curta, comenta, compartilha, se envolva com a palavra de Deus. Nós lemos aqui em Oséias que o juízo veio porque não tinha a verdade, não tinha amor e não havia conhecimento de Deus. Nós estamos trabalhando com muito mais outras pessoas boas que tem por aí que estão ensinando. Nós não temos a pretensão de dizer que só nós estamos ensinando, não é nada disso. Nós estamos fazendo a nossa parte. Diz que está empolgado hoje. Diz que a floresta estava pegando fogo.
E aí começaram os animais todos a fugir da floresta. O leão correndo, todo mundo correndo, e de repente o Ben-TV, ele ia lá, enchia a boquinha d'água e jogava lá. E jogando aquele montinho de água. O leão passou, rapaz, o que tá fazendo aí? Vambora, já tem ordem pra vazar, vão todo mundo embora. Porque a floresta tá pegando fogo, não tem jeito, o que você acha que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo a minha parte. E se todos os animais, se todo mundo envolvesse e fizesse a sua parte, ia salvar a floresta de pegar fogo. Então, a leitura que eu faço. Muito obrigado aos dois, as considerações finais de vocês. E hoje eu compartilho com o pastor Dionei a live lá aqui no Instagram. E aí, em seguida, a gente já posta aí no YouTube. Não sei qual dos vocês dois que vai orar hoje, mas ora aí pelo meu casamento, por favor. Ora pelo meu casamento em setembro. Ora aí pela caravana também, por favor. E para Deus guardar a gente. Eu não sei aí, em Santa Catarina, no Paraná, mas aqui em Minas, e principalmente aqui em Juiz de Fora, a criminalidade, a violência aumentou muito. As notícias nossas aqui, que as coisas em bairros que historicamente eram muito tranquilos, a pessoa está abordando as pessoas, está chegando na porta de casa. Nós notamos aqui uma crescente violência. Então, nós precisamos que você que está em casa ore por nós três também aqui, para que Deus nos guarde, guarde a nossa família, porque o maligno nos joga sujo, mas ele está repreendido no nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Então, deixa eu orar já. Vamos lá. Pai, te agradecemos. E as considerações do pastor Ricardo? Acho que faltou as considerações do pastor Ricardo. Então vai lá, pastor Ricardo. Mas eu acho que já tem tanta coisa considerada, né, gente? Muita coisa para considerar hoje, mas uma palavrinha final rápida, sabe? Voltando àquela questão que a gente tinha falado, se nós fôssemos considerar, só para uma reflexão final, que o dia do Senhor deveria acontecer, sabe, antes da retirada da igreja dessa terra, vamos pensar, né? Pensa bem, que conforto isso traria? Nós estávamos falando agora há pouco de consolo, né, de conforto, né, Johnny? Que conforto isso traria para nós? Que conforto isso traria para a igreja? Um tempo de angústia, né? Que esperança, um tempo de dor, um tempo terrível, aqueles 7 dias terríveis, sabe? Faria muito sentido? Nenhum sentido. Voltando aos 2 dias, o dia escondido, sabe? Que é um tempo de alegria, um tempo... Isso sim, isso traz conforto, isso traz esperança, sabe? Agora, a noiva do Senhor ser vilipendiada, ser violentada, sofrer, ser arrombada, sabe? Eu pergunto, essa é a nossa esperança? Não, mas no final de todo esse período vai ser livre. Mas espera aí. Bom, só deixei essa palavra porque é uma reflexão. Mas vale a reflexão, porque o pessoal coloca isso como se fosse o motivo da noiva se tornar pura. Né? Não, a igreja precisa passar isso porque ela precisa ser purificada. Né? Eu concordo, a igreja precisa amadurecer. Amadurecer, eu concordo que ela precisa. Mas a pureza não vem de nós. Sendo o arrebatamento parcial, né, Dioné? Essa visão da igreja ser purificada defendem os proponentes do arrebatamento parcial, que acham que só os extremamente espirituais vão ser arrebatados antes. Mas aí é uma questão de mérito, né, e não de graça. Mas aí você leva o problema que se torna mérito e não graça. Né? E esse é o problema. Exatamente. Outra, nós só somos puros e santos porque nos foi atribuída a santidade. Não é porque nós éramos santos. Não, nós fomos tornados santos. E devemos daí, porque fomos feitos santos, buscar a santidade, sem sombra de dúvida. Mas essa santidade não vem de nós. Isso é resultado da graça que nos foi dada. Gerado. E a justiça que nos foi imputada, que nem nossa era. Né? Nós estamos sendo, sim, metamorfoseados, né? Transformados de glória em glória na imagem do Filho. Sem sombra de dúvida. A igreja precisa amadurecer? Não duvido disso. Mas as vestes brancas é o noivo que dá. Nós é que temos que vesti-la. Lembra, se você ler o texto? Ela recebeu vestes. A função de vestir é dela. Então cada um vista a sua. Mas a veste, a limpeza, a pureza dessa veste não vem de nós, vem do sangue. Foi lavado com o sangue dele, não com o nosso. Então, se eu começo a colocar que a igreja precisa passar para se purificar e não sei o que mais, eu corro risco de transformar isso num mérito. E a salvação não é mérito, a salvação é graça.
a, a recompensa, o galardão, ela tem mérito, sem dúvida. É mérito, né? sim. Mas é um mérito também imbuído de graça. Cabe lembrar isso. Né? A gente só alcança esse galardão porque a graça nos alcançou primeiro. Então, quando você começa a colocar esse processo, que a igreja, para ser arrebatada, precisa fazer certas coisas, você está correndo um risco. Não estou dizendo que você esteja falando isso, tá? Mas faz uma refletida nessa frase, porque você corre o risco, às vezes, da forma como você coloca, de transformar isso numa questão meritória. E salvação não tem mérito. Salvação não é Jesus e mais alguma coisa. Aí eu tenho que ter Jesus e eu tenho também que, sei lá, guardar a lei, ou eu tenho que fazer determinadas coisas. Não. Jesus basta. Jesus é suficiente. Eu vou sim buscar ser mais parecido com Cristo porque eu fui salvo e não para ser salvo. É diferente, muito diferente. É muito diferente. E quanto mais você ama, mais você obedece. Quanto mais você amadurece, mais você se parece com Cristo. E aí isso é um processo. Né? E esse é um processo que todos temos que buscar, assim como a santidade é um processo. Né? Mas a santificação, ser santo, já fomos feitos. Não temos que refazer isso. Você tem que manter a santidade, mas ser santo, já fomos feitos santos. Você viu que bastou uma observação e a gente caminha e vai longe? Sem dúvida. Eu ia falar isso, porque hoje vai dar 4 horas de live, porque 3h46, né? Tem que deixar o Dionel orar, senão a gente vai amanhecer. É verdade. Mas glória a Deus. Eu vou ver se aproveito o feriado para conseguir responder comentários e mensagens que o pessoal posta. Eu não consigo responder também, cara. Não dá tempo. Tem trabalho e tudo também. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Eu não consigo. Vamos lá. Vamos lá. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos, de poder ser instrumento da tua palavra. Apesar de nós, Senhor, sabemos que a tua palavra tem poder e tem força, Senhor. Porque não vem de nós, vem de ti. É pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pelo teu cuidado, é pela tua bondade, Senhor, porque és rico em bondade e misericórdia. Senhor, peço pela vida do pastor Rodrigo, do pastor Ricardo, Senhor, visita a casa de cada um com provisão, com proteção, ainda mais nesse tempo tão complicado, Senhor. Protege com os teus anjos, coloca ao redor, e também, Senhor, com a tua presença que nos dá descanso. Traz descanso, Senhor, para cada um, para suas almas. Abençoa, Senhor, esse noivado e casamento do pastor Rodrigo, que se aproxima. Abre as portas, Senhor, tu sabes as necessidades que ele tem, as questões que estão relacionadas, Senhor, presentes, festa, questões de imóveis e tudo mais, Senhor, tu sabes como é complicado, mas tu abençoas o casamento, Senhor, tu mesmo proporciona e faz, aplane os caminhos, Senhor, aplane os caminhos desse casamento e de toda da sua vida, também o pastor Ricardo, Senhor, que ele tenha bênção sem medida na sua casa, visita com saúde, Senhor, visita com projetos novos, com a tua bonança, Senhor, que recebam em uma medida recalcada, uma medida, Senhor, transbordante, em todos os aspectos, não somente material, mas também espiritual, também emocional, Senhor. Visita, Senhor, a casa de cada um, também a nossa, Senhor, se conosco, porque dependemos de Ti. Também estes que estão ouvindo a live, e aqueles que já ouviram, e aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, que sejam agraciados com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua proteção, com a Tua provisão, com a Tua presença, que seja uma palavra, Senhor, que traga a eles consolo, como diz o Teu texto, que traga esperança, que traga, Senhor, novidade de vida. Aqueles que pensam diferente, Senhor, que entendam que somos todos irmãos, que podemos compartilhar, Senhor, dessa irmandade, apesar de algumas diferenças, e que possamos aprender uns com os outros, para que possamos crescer todos na graça e no conhecimento de Cristo, porque sem Ti, Senhor, sem Ti nada podemos fazer, sem Ti não somos nada. E peço, Senhor, nesse tempo, desperta a Tua igreja. Eu sei que tenho também contribuído com isso, mas de maneira pequena, mas o Teu Espírito, Senhor, visite cada um e desperta, Senhor, aqueles que dormem, para que eles possam, Senhor, acordar nesse tempo, para que haja mais luz, Senhor, da Tua igreja nesse mundo, para que sejam mais e mais sal, Senhor, sal com sabor, um sal que conserva,
Um sal, Senhor, que traz realmente alegria para as pessoas, Pai. Que possamos combater o mal, que possamos repreender o mal, Senhor, fazer realmente frente a ele, como diz Efésios 5:11. Que vivamos esse texto e que, Senhor, que venha autoridades que estejam voltadas a Ti, e que essas autoridades, Senhor, tenham temor de Ti. E aqueles, Senhor, que não Te obedecem, ou que querem fazer o mal, que conheçam o terror do Senhor. E quem sabe, pelo terror do Senhor, alcancem também, Senhor, uma conversão e sejam salvos. Pedimos a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre cada um, mais uma vez, ainda mais nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de festa, Senhor, que alguns já comemoraram, outros vão comemorar no domingo. Mas visita, Senhor, a vida de cada um. Se conosco, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa oração. Obrigado, pastor. Amém. 3 horas e 51 minutos. Deus abençoe a todos. Um beijo, bom feriado. Boa sexta-feira aí, santa, sexta-feira da paixão, sábado de aleluia, domingo de Páscoa, né? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe.